o Dada, a anti-arte. Durante a Primeira Guerra Mundial, os artistas intelectuais de diversas nacionalidades buscaram exílio em Zurique, na Suíça. Lá, acabaram fundando um movimento literário que deveria expressar suas decepções com o fracasso da ciência, da religião e da filosofia, pois se revelaram incapazes de evitar a grande destruição que assolava toda a Europa. As ciências dizendo que suas criações viriam a trazer benefícios para a humanidade, saúde, longevidade, e a religião dizendo que o ser humano deveria amar ao próximo como a si mesmo, a filosofia dizendo que o ser humano era movido pela racionalidade, pela razão, pela lógica. Apesar das três ciências serem positivas em seus discursos, as ações da humanidade durante a Primeira Guerra Mundial foi totalmente oposta ao seu discurso, a ação oposta ao discurso. Assim, o artista Tristan Tzara, junto com seus colegas, pega um dicionário, abre ao acaso e coloca seu dedo ali. E encontra a palavra Dada. Perfeita escolha. Dada, o primeiro balbuciar de uma criança, ou o seu significado em francês, Dada significa cavalo. Mas isso não importava, tanto fazia ser essa como outra qualquer palavra, pois a arte perdia todo o sentido, já que a guerra havia instaurado o irracionalismo do continente europeu. E o grupo se encontrava em Zurique, onde Hugo Boll fundou o Cabaret Voltaire, em 1916. Sede do primeiro grupo dadaísta, o clube seria destinado a manifestações artísticas de vanguarda. Juntos desenvolveram uma série de atividades que rapidamente divulgou-se devido ao seu profundo caráter provocativo. O acaso era extremamente valorizado pelos dadaístas, bem como o absurdo, assim como o exemplo das ações humanas. Tinham tendências claramente antirracionais e irônicas. Aqui vocês podem ver duas obras de arte que foram feitas com colagens de revistas, jornal, papelão, utilizando recortes e cola. Vocês devem lembrar que as ações humanas, durante toda a história da humanidade, eram refletidas através das obras de arte. A arte refletia essas ações, eram registradas ou eram expressadas de acordo com o pensamento, com o que o artista via da sociedade. Então, nesse primeiro conflito global, anunciado com a guerra para acabar com todas as guerras, dezenas de milhares morriam diariamente nas trincheiras para conquistar uns poucos metros de terra calcinada e, em seguida, eram forçadas a recuar pelos contra-ataques. 10 milhões de pessoas foram massacradas ou ficaram inválidas. Não admita que os dadaístas achassem que não podiam mais confiar na razão e na ordem estabelecida. Sua alternativa foi subverter toda a autoridade e cultivar o absurdo. Quem conhecia a arte e visitava os museus, sempre teve contato com a arte. Ao chegar no museu e ver na parede, de pendurada, colagens de revistas, de papelões, de jornais, colagens de objetos, se sentiam até mesmo agredidos, incomodados e perguntavam-se: isso é arte? É possível criar arte com recortes e colagem? E para eles não era arte, né? Você também deve lembrar que os estudos naquela época, os estudos de Freud, chamavam a atenção para um aspecto novo da realidade humana. Eles revelavam que muitos atos praticados pelos homens são automáticos, independentes de um encadeamento de razões lógicas. As obras dadaístas
tinham um cunho provocativo, um cunho irracional, mas haviam também, eram movidas também por uma lógica, a lógica dadaísta. E Tristan Tzara propõe uma receita, a receita do poema Dada. Então ele fala que você deveria pegar um jornal, pegar uma tesoura, escolher no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recortar o artigo, recortar em seguida e com atenção algumas palavras que formam esse artigo, ou se não todas elas, cada palavra, e colocá-las num saco. Agitar suavemente o saco e tirar em seguida cada pedaço, um após o outro. Você poderia copiar ou colar em um pedaço de papel. O poema, então, ao final, parecerá com você. E eis um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Aqui, mais uma vez, ele provoca o público com essa receita de poema. Esse movimento literário também é movido pela falta de lógica, pelo espontaneísmo. Tzara apregoou que o último manifesto, que o grande segredo da poesia é que o pensamento se faz na boca. Não significa, para o Dada, uma necessidade de dependência de desconfiança para a comunidade. Proclama a liberdade como elemento essencial para toda a atividade dadaísta e afirma que o Dada é insignificância e abstração. Hans Arp, que ficaria sendo o mais típico representante do movimento na sua fase suíça, diz: falamos do Dada como uma cruzada para a reconquista da terra, prometida da criatividade. E o objetivo máximo, então, era um escândalo. O dadaísmo procurava chocar um público mais ligado a valores tradicionais e libertar a imaginação via destruição das noções artísticas convencionais. Apesar de sua curta durabilidade no período entre guerras, praticamente havia sido esquecido, e das críticas realizadas ao movimento, fundamentalmente baseadas em sua ausência de vocação construtiva, teve grande importância para a arte do século XX. Fez parte de um processo, observado nesse século de libertação da arte de valores pré-estabelecidos e busca de experiências e formas expressivas, mais apropriadas à expressão do homem moderno e de sua vida. Em 7 anos de vida, o dadaísmo parecia muitas vezes sem sentido, mas tinha um objetivo: protestava contra a loucura da guerra. Os dadaístas tinham um objetivo mais sério do que causar escândalo, queriam acordar a imaginação. 1999, Strickland. Aqui uma fotografia do Cabaret Voltaire, e no teto um manequim vestido com uniforme militar, e vocês podem ver que nas paredes do cabaré encontram-se várias pinturas, vários cartazes e as pessoas ao centro sentadas admirando-os. Então o cabaré tornou-se um espaço de arte, um espaço de reflexão, de questionamento dos valores do início do século XX. Como eles provocavam e queriam incomodar, eles também usam não somente colagens de papel, como também de objetos, até mesmo dentro de molduras de madeira tradicionais. Para as pinturas, eles colocam objetos ao acaso colados, sem uma lógica, sem uma razão.
Os valores pré-estabelecidos se verificam nos primeiros momentos do cabaré de um modo aparentemente ingênuo. Marcel Janco mostra um estilo bastante peculiar e que assimila elementos próprios, futurísticos nas obras representadas do célebre cabaré Voltaire. A exemplo, em uma noite dadaísta típica, contava com diversos poetas declamando versos nonsense, sem sentido, simultaneamente em línguas diferentes, e outros latindo como cães, todos ao mesmo tempo. Os oradores lançavam insultos à plateia, dançarinos com trajes absurdos adejavam pelo palco enquanto uma menina, de vestido de primeira comunhão, recitava poemas obscenos. A exemplo, eu posso explicar a vocês que eles também podiam, em alguns momentos, espalhar cartazes pela cidade, definindo dia e hora para uma nova exposição dadaísta. E chegado o dia e chegada a hora, as pessoas, quando chegavam ao local marcado, no horário marcado, percebiam que o prédio estava fechado, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, com as luzes apagadas, e que não havia ninguém ali, não havia exposição. Então, era um exemplo de discurso em oposição à ação humana. Assim, todos os outros exemplos anteriores que eu falei com vocês. A arte escrachada dos dadaístas inspira movimentos posteriores. Mesmo os ready-mades de Duchamp, os urinóis, elevados à categoria de obras de arte, ou outras proezas do artista, como o acréscimo de bigodes à Mona Lisa. Vários foram os artistas que participaram do movimento, como André Breton, Arthur Cravan, Beatrice Wood, entre outros. E muitas de suas pinturas ou colagens não possuíam uma lógica, uma razão. Então, cada um poderia interpretar a obra dadaísta em sua particularidade. Havia momentos, então, que trazia incômodo, algumas esculturas, pinturas. Para aqueles que estavam acostumados às pinturas clássicas, às esculturas clássicas, todas as obras dadaístas eram agressivas, porque eram totalmente contrárias às regras até então estabelecidas para uma obra de arte. Porque a pintura deveria representar a beleza, a escultura deveria representar a beleza, a arte deveria representar a beleza. E aqui, neste momento, há um caos, há uma irracionalidade, há uma falta de lógica nas obras. Dessa forma, os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das amarras do pensamento racionalista e sugeriam que ela fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e combinando elementos ao acaso. Só que agora a intenção não é plástica, e sim de sátira e crítica aos valores tradicionais tão valorizados, mas responsáveis pelo caos em que se encontrava a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.